Nossa, um espirro aqui. Desculpa aí, moça. Nós vamos testar aqui, ver se o microfone está saindo tudo ok. Já já nós fica sabendo se está saindo o som ou como é que tá, né? Vamos ver que aqui em cima tá tudo ok. Já já nós ver se já está entrando o som. Então vamos fazer um teste aqui agora, já já. Mas eu acho que está tudo ok. Agora agora nós estamos usando um microfone. Esse microfone. Agora nós estamos usando um microfone. Vixe, a hora que eu comecei a gravar, agora comecei a dar uns espirros. Rapaz. O nariz está até coçando. Ah, licença, só um pouquinho. Tive que interromper um pouco, mas já está tudo mais ou menos. Nós vamos fazer aqui a apresentação das variônicas. O Zé Araújo, foi bem-vindo à live. Foi agora, rapidinho, assim que eu dei ok para entrar no vídeo, o nariz começou a coçar para espirrar. Daí mais sem menos. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Agora, vamos fazer a apresentação das variônicas. Nós estamos testando aí o microfone aí, que nós estamos com esse microfone agora, para ver se aumenta o som. O pessoal está reclamando que o som está baixo. Essa é a variônica número 2. O pessoal já conhece elas. Mas de uma vez, muitas pessoas que chegam aí na live pela primeira vez não conhecem elas também. Ah, deve ser alerta alguma coisa aqui. Mas essas coisas nem rápido e some rápido. Agora, a variônica número 2 é o que a gente tem comentado. A posição delas é importante, você manter ela 10 centímetros uma da outra e manter elas niveladas. Então, isso é importante. Porque quando você faz o teste com as 10 cartas, esse teste das 10 cartas é que faz você ter esse controle. E a pessoa que pega ela pela primeira vez, ele pega até com medo. Ele pega ela com a mão mole, deixando subir, outra hora deixando cair, deixando ela descer muito, sobe muito. Então é importante manter ela nivelada. E manter a mão sempre pelo menos 10 centímetros, um pouquinho mais, até não faz mal também não.
Agora, se encostar a mão, elas cruzam até no final. Agora, se manter ela aqui 10 centímetros, ela mantém controlada. Lembrando que o pessoal pode caçar com testemunho e também pode caçar com comando, comandar ela o que quer caçar. E a câmera. Pode mandar a pergunta aí, José. Aqui nós vamos mostrando, apresentando as varionas, vai vendo as perguntas. É. O espírito tá me complicando, viu? Mas vamos indo para ver. Isso não é bom. Ah, vai. Ei, não, hein? Nem. É, complicou um pouquinho, mas o nariz está querendo começar a escorrer também. Essa é a variônica número 3. O pessoal também já tem conhecimento dela. Vamos mostrar aqui a parte. Essa aqui é a parte das câmeras. Onde você coloca o diamante ou coloca ouro. Tampou, está tampada. Agora, a parte da antena é o outro lado. Esse é o lado da antena. Já está apontando a antena. Vamos tirar a outra aqui, né? Vamos abrir aqui a outra. Já está apontando a antena. Você puxa a antena e faz um L nela. Então aqui ela está pronta para caçar. Vamos abrir a outra que nós mostramos as duas abertas. Faz o L, a mesma coisa, certinho. Bom, Araújo, deixa eu acabar só apresentar isso aqui. Essa é a variônica número 3, você pode caçar com testemunho ou pode caçar com ouro ou diamante na câmera. As antenas são telescópicas. Você encolhe ela, fecha, fechou, você tampa, ela fica toda curta, e você enverga ela para cima, você retou ela aqui, ó. Você só leva a ponta aqui lá dentro na ponta dela e fecha ela. Tampa a parte de cima também, a da antena também, tudo tem tampão, tudo certinho. Você pode colocar as duas dentro do bolso. Apesar que essas aqui, ela vai com esse saquinho para você colocar dentro. Porque elas é lisa. Qualquer coisa você coloca ela no saquinho, coloca dentro do bolso. Mas vamos aqui a pergunta do Zé Araújo. O que seria esse tipo de meditação bem leve? A meditação, ela é o seguinte, depende do que você vai meditar. Por exemplo, vamos supor que eu vou lá no Rio, eu estou lá dentro do bar. Eu vou fechar os olhos, relaxar o corpo, fazer uma meditação ali, que eu estou andando em riba da água. Eu estou vendo eu andando em cima da água, eu estou fazendo lá qualquer coisa com a água, ou tomando uma água, ou
ou mergulhando na água, mas na verdade eu não estou, eu só estou tentando vislumbrar aquilo naquela meditação. Outra, a energia da água ela começa a passar para o seu corpo. Então você começa a carregar mais de energia da água. Do sol, do fogo, da terra, tudo quase a mesma coisa. Agora, a meditação assim, mais que a gente faz em casa, ela é mais leve. Ela é uma meditação suave, sem você pensar em nada. Simplesmente você está ali quase que neutro, quase que não pensando em quase nada, nada, nada. Agora, nessas meditações, às vezes você tem reflexo. Às vezes você fecha os olhos, está lá meditando, lá, às vezes nessa meditação você tem reflexo. Reflexos de coisas passadas ou coisas que você nunca viu, você tem aquele um pouco de reflexo. Então pode ser um alerta. Agora, a meditação ela é muito boa, ela relaxa o corpo. Ela relaxa o corpo e aumenta as suas energias. Então é muito importante. Esse livro, Radiestesia Prática Avançada, ele é um bom livro. Ensina também, tem uma parte que é sobre as variônicas e a outra maior parte dele é sobre o pêndulo. Agora, ixi, essa gripe hoje nem não, né? No começo de gripe, hein? A meditação, ela é o seguinte, ela é mais para quem já tem um bom começo já da radiestesia. Agora, por exemplo, você tem um treinamento aí com as variônicas, você já tem um bom começo de radiestesia, aí você começa a querer aprofundar mais, ter mais conhecimento, porque a meditação é buscar mais conhecimento. Ela busca mais conhecimento para magia. Porque, por exemplo, meditação para as variônicas, já não. As variônicas é prática. Quanto mais você pratica, mais tua energia sobe. E já a meditação não. Quanto mais você medita, faz meditação, mas é uma meditação conduzida, ela já é mais para magia. Aí, então eu acho que, por exemplo, a pessoa que está começando, eu acho que primeiro ele começa aprendendo as energias das coisas. Aprendendo que tudo tem energia. E como captar essas energias. Agora, por exemplo, você fazer uma meditação aí sobre o fogo. Até uma meditação perigosa, porque você vai ficar de cara com o sol forte na cara. Você tem que tomar cuidado, porque o sol cega. Então, ela é mais para quem está buscando conhecimento mais alto. Para quem está buscando a magia. Agora, o livro do Franz Bardon, para quem está buscando a magia, é o melhor livro que tem. Porque ele tem tudo que você precisa num livro só. Mas não ensina nada sobre a variônica lá. Agora, para quem está buscando a magia, o livro dele é o melhor livro. Agora, a magia ela tem muita coisa que ele usa no começo, não tem como você atropelar certas coisas. Por isso que esse livro do Bardon é importante, porque ele ensina o aluno do começo. Então o cara tem que começar do começo. Então não vai a pessoa pensar que ele vai começar de riba para baixo, que ele não vai.
Então, a magia, ela é perigosa. Ela é perigosa. Portanto, quem vai começar nela tem que começar com cuidado, meditando com cuidado. E outra, saber o que ele quer, porque não é, por exemplo, você ir fazer uma meditação do fogo, da água, sem saber o que você quer fazer. De repente você faz um carregamento de energia telúrica lá da água, lá, dentro de poucos dias você já foi. Aí você faz um carregamento ar que não sabe descarregar, então é complicado. E outra coisa, ninguém ensina em canal nenhum esses negócios aí. Então, a pessoa quiser um pouquinho de conhecimento, ele compra o livro Francis Bardon, vai devagarzinho com ele, não queira ler tudo de uma vez, lê 3, 4 páginas, medita sobre aquilo que você leu e vai devagar, vai devagar. Porque você vai mexer com os 4, você vai mexer com os 5 elementos, com a caixa também. Então, você vai mexer com os 4 elementos da Terra mais uma caixa. Então é coisa que a pessoa precisa ir devagar. Agora, a meditação, assim, por exemplo, você meditar, assim, todo dia, você tirar uma vez por dia ou 2 vezes por dia, você fazer uma meditação assim do teu dia. Você vai meditar o que você fez de bom, o que você fez de ruim durante o dia. Então você senta num lugar tranquilo, relaxa o corpo e você vai meditar sobre aquilo que você fez durante o dia de bom e de ruim. Isso é bom. Esse já não envolve perigo. Agora, você meditar sobre outras coisas, carregamento de energia, aí eu já falo que a pessoa precisa começar do começo, ele precisa aprender do começo, ele tem que saber quais os perigos que tem, e é bastante coisa. O pessoal não ensina por live, não ensina por canal, ninguém faz isso, nem eu faço, mas dou a dica. Faz uma meditação tranquila, uma meditação leve. Não quer meditar sobre as coisas durante o dia? Não medita em nada. Fica tranquilo, deixa o corpo relaxar, tranquilo, deixa a mente vagar. E outra, não faça meditação longa. Quem está no começo, o máximo é de 4 minutos, 5 minutos é o máximo. Daí, com o tempo que ele vai acostumando, aí ele vai aumentando o tempo. Porque a meditação leve, ela dá sono. É fácil o cara que está iniciando ele dormir quando está meditando. A caixa é o criador, Geraldo. É o criador de tudo. Ele que criou os 4 elementos. Então, Ô, Zé Servir, bem-vindo à live. Boa noite. Obrigado aí pelo like. Então, ainda respondendo aí sobre essa pergunta de Araújo, que ela é uma pergunta louca. Se for falar mesmo sobre ela, vixe, nós falamos com umas 3 horas. Então, o que a gente recomenda é o seguinte, vai devagar com a meditação, porque tem muito, envolve umas partes. Por exemplo, o mestre. O mestre, ele faz uma meditação leve, nessas meditações leves, ele pode ver coisas que vai acontecer. E pode ver coisas que já aconteceu também. Pode aparecer a sombra de gente que já morreu, às vezes até falando com ele numa meditação. Então, isso é numa meditação leve. Você imagina uma meditação pesada mesmo, algo pesado. Então, por exemplo, você vai fazer uma meditação para carregar ele de um elemento,
seja do fogo, da água, do vento, da terra. São meditação já pesada. E outra, você tem que saber como fazer ela, não é feita de qualquer jeito. Agora, depois que você fez a primeira meditação, aí as outras meditação, por exemplo, vou dar só uma ideia, Ou vou fazer uma meditação sobre o fogo. A primeira, eu tenho que estar no sol, num lugar que não tem ninguém perto e o sol está batendo forte. Essa é a primeira. Depois das 4 ou 5 vezes que eu fiz ali, eu posso fazer ela atrás da mesa, sentado na cadeira. Eu posso fechar os olhos e meditar. Eu estou com uma bola de fogo na mão e estou rodando ela na mão. Agora, se eu estou rodando essa bola de fogo na mão, eu estou carregando a energia do fogo com ela. O que eu faço com essa bola? É por isso que eu falo, a pessoa precisa pegar do começo. Não adianta querer a pessoa pegar lá de cima e não dá certo. E outra, a magia, muitas pessoas chegou à loucura com a magia. Porque eles não soube controlar a magia. Então, ele chegou à loucura. Então, a magia, você tem que saber controlar ela, saber ir de leve com ela, saber a hora que ela está perigosa para você maneirar, descarregar. Por exemplo, não usar a tua própria energia, tem hora, usar a energia do universo. E também é outra coisa muito importante para quem vai trabalhar com a magia, porque a energia do universo, ela é forte. A tua, por mais carregada que ela esteja, ela é fraca. Então, é muitas coisas que precisa aprender. E ninguém também vai aprender a magia da noite por dia. Tem gente aí que leva anos e anos. Agora, aonde eu sempre, às vezes eu falo que a pessoa começar a treinar com a harmônica, ele busca um certo conhecimento primeiro, e ele se prepara a tua energia para outro passo. Agora, o cara ir direto para a magia, ele precisa ter um mestre bom, ou ele precisa ter um livro muito bom que ensina, ou os dois, ele ter o livro e ter o mestre, e ele tem que ter muito tempo. Então, aí, como se diz, cada pessoa tem seus pensamentos, né? Então, não é a gente que vai ditar para a pessoa os pensamentos, não. Agora, quando ele começa a achar, através do pêndulo, através das variônicas, as energias que tem as coisas, por exemplo, que tem uma folha da árvore, que tem um animal, que tem um cachorro, que tem um gato, que tem outras coisas. Por exemplo, um garfo que você come com ele tem a própria energia dele, o próprio material dele. Então, cada coisa tem sua energia. Então, quando você começa a aprender, começa a decifrar essas partes, a tua energia vai se preparando. Ela vai se preparando. A hora que você começa a descobrir que dentro da tua casa, casa variônica, que dentro da tua casa pode ter uma energia de alguém familiar ou alguém de fora mesmo, de rua, de outros que morreu, está dentro da tua casa. Então você começa a descobrir coisas, Cavariano. Coisa que você nunca pensou que iria descobrir na sua vida. Agora, se você pensar bem, isso também é magia. É magia. Só que é uma magia menos perigosa para quem está iniciando. Porque as variônicas, ela te dá a resposta cruzando e descruzando. Então você faz as perguntas para ela e ela te responde. É a mesma coisa, você pega um par de variônicos, põe uma xícara de açúcar em cima da mesa. Você fala, variônico, se esse açúcar fizer bem para a pessoa que tem diabetes, você cruza. Se ela cruzar, porque faz bem. Se ela não cruzar, porque não faz.
Então você vai começar a descobrir o que você pode descobrir com ela. Agora, entrar na magia direto eu não aconselho ninguém, mas ninguém, porque eu já vi muita gente ficar louco com isso aí. Outra, aprender sobre o pêndulo nos gráficos, não há problema nenhum. Problema nenhum. As variônicas sobre gráfico ou sobre outras coisas, não tem problema nenhum. Agora, a magia não depende de variônica e não depende de gráfico. Ela só depende da pessoa que faz. Agora nós vamos perguntar aqui para o Sr. José. Ó, as magias é o seguinte: tudo que você pensar tudo é energia. O cara vai fazer uma ressonância, é energia. Ele vai passar pela frente, é energia. Tudo que ele pensar é energia. Tudo é energia. Energia, 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 energia. São energias combinadas. E tudo isso que tem na medicina foi tirado tudo através de variônica, dos pêndulos. Tudo foi aprendido através de eles que sabem conduzir a parte da energia. É por isso que o aprendizado com as variônicas, com o pêndulo, é importante, porque você vai aprender que muita coisa faz bem, outra coisa faz mal. Variando Cinedelme da Live. Boa noite. É as variônicas é o seguinte: cada pessoa compra por uma finalidade, mas a pessoa acaba aprendendo mais coisas. Agora, se ele usa para mais coisas, aí a decisão é dele. Mas o conhecimento com as variônicas, ele acaba chegando mais longe. As pessoas que comprou variônica minha, que desenvolveu mesmo, eles aprenderam muito, mas muito, muito, muito. Hoje eles usam ela até para sair para viajar. Não usa, não só para garimpo, para saber de ouro, diamante. Então eles usam ela para tudo. Se ele vai comprar um remédio, ele usa elas para saber se o remédio vai ser bom ou se vai ser ruim. Agora, isso faz com que a pessoa fique mestre nessa variante. E já tem outros, simplesmente eles querem para ouro, diamante e é só. Mas eu já teve muitos casos aí, do pessoal comprar para outras finalidades. As manifestações dependem do quê? Vixe, hoje eu não estou bom na live, não. É, depende do que você quer que manifeste. Por exemplo, se você usar as variônicas para manifestar um espírito, você pode até falar com ele através dela. Não tem problema nenhum. Se você quer só saber se ele está dentro da tua casa, você só sabe e larga para lá, deixa quieto. Se você quer tirar ele de dentro também, você tira. Então, tudo é o conhecimento.
É que nem o cara que pegou lá na Bahia as variônicas. O cara pegou as variônicas, foi pra mata de noite, caçou um espírito. Ele achou que apanhou tanto, foi parar pro hospital. Por quê? Porque não tinha conhecimento ainda direito, ele não sabia nem segurar as variônicas direito. Não, agora, você vai fazer o quê? A pessoa comprou, a pessoa é curiosa. Ele vai tentar, né? Mas aí não é falta de falar, não. A gente avisa todo mundo. Vai, treina primeiro, pratica as 10 cartas, vai, faz as 4 cartas, mantém tua energia boa. Não vai mexer com coisa errada que você ainda não conhece. Mas a pessoa vai, né? Isso aí é da natureza humana. Então, a palavra dívida só muda o V da divisa. A dívida é uma coisa que você deve. E a divisa é uma divisa de cerca de várias coisas. Agora, a dívida é o seguinte, uma coisa que eu entendo aí, eu tive uma experiência há pouco tempo com uma pessoa, o, o cara morreu e tinha uma dívida para receber. Aí quando o cara morreu, o cara que devia falou, bom, agora estou livre da dívida. Mas o espírito do cara que morreu voltou para cobrar o cara. Voltou para casa do cara, atormentar o cara, até que o cara percebeu que foi, não é possível. Toda noite eu sonho que esse cara está me cobrando. Eu vou ter que pagar alguém da família dele, não se vê livro dele. Enquanto ele não pagou, ele não se viu o livro do espírito. Então, as coisas, isso aí, todas as palavras elas têm coisa importante, elas têm sentido. Depende do jeito que ela chega para você, né? Outros divisa, outros brigam um com o outro por causa de divisa, por causa de 10 centímetros de terreno, o cara briga com o outro, quer matar o outro. Então é tudo umas coisas atrapalhadas. O problema da você fazer uns testes de espírito é você fazer alguma coisa que às vezes você mexe, mas não tem sequência. Você só mexe com ele, mas não consegue ter sequência para falar mais, para ajeitar as coisas. Agora, quando eles te pedem ajuda, é porque eles estão precisando de uma oração para ser encaminhado. Ou você ter um meio de encaminhar eles para um plano melhor. Isso eles podem aparecer no teu sonho pedindo ajuda, pedindo socorro. O azeite doente também, pessoas doentes também, a energia dele entra no teu sonho também, pedindo oração, pedindo socorro para você interferir. Às vezes coisa que está para acontecer também entra no teu sonho, para que você levanta, interfere naquilo, para que aquilo não aconteça. Então é muitas coisas que é relativo. Agora, é muita gente que não acredita em nada, né, também. Tem gente que não acredita nem nele mesmo, quanto mais nas outras coisas.
Eu vou dar só um exemplo. Eu tenho vez de noite que é 2, 3 horas da manhã, estou num sonho, umas coisas esquisitas, eu tenho que levantar, sentar na cama e fazer interferência da ativar, porque às vezes a gente precisando de encaminhamento, para que você faça uma oração para encaminhar. Então, só que não é nada violento. Assim, não tem coisa violenta, não tem assim, espírito que chega no teu sonho, que entra na tua energia que você está dormindo, porque isso aí não é sonho, isso aí é um espírito que entra na energia de você dormir. Ah, porque quando você dorme, você não comanda a tua energia fica por conta dela. Não, as outras energias que estão vagando entra nela, entra fácil. Principalmente se a tua energia for um pouco meia fraca, aí entra. Agora, quando você tem a energia forte, entra as energias pedindo socorro de coisas, às vezes acidente está para acontecer, você interferir naquela parte. Só que você tem que ser rápido, porque quando eles chegam a entrar na tua energia, porque a coisa já está prestes a acontecer, você tem que ser rápido para interferir. Bom, hoje sobre as religiões, eu vou dizer uma coisa para você. Se você começar a estudar as religiões, que começou lá, bem lá para trás, mais de 1000 anos ou mais, antes de Cristo, antes do Mestre, você vai notar uma série de coisas que todas lá atrás era diferente do que veio vindo depois. Aí você vai notar que hoje, se você pegar todas as religiões de hoje e comparar lá no começo, é tudo uma coisa só. A única coisa que mudou nas religiões foi os interesses. Os interesses das religiões, pois os interesses acima da verdade. Então, isso foi o que mudou. Agora, por exemplo, os apóstolos, todos eles teve uma vida e todos eles escreveu seus relatos. Então, eles curaram através da energia, a energia do Criador, eles curou, fez grandes coisas. Todos eles têm seus relatos. Hoje, nós temos muitos que fazem o que eles fizeram. Só que eles não estão relatando. E não veio relatar para fazer o quê? Qual é a igreja que vai querer os relatos de hoje? A católica não quer, porque já tem a dela. As outras também não tem, porque já tem. Eles não querem mais. E outra, também desviaram por muitos caminhos. Agora, sobre a desencarnação, é uma coisa muito simples. Você desencarnou, ou você segue um plano melhor, ou você fica aqui mesmo. Então não tem esse negócio que você vai para um lugar ou vai para um. Agora, se você é uma pessoa boa, você acaba de desencarnar e já segue para um plano melhor. Se você não é, você fica aqui. Você fica aqui na mão dos guardião aí, sofrendo, sem guardião também você fica sofrendo, porque você fica aí vagando aí pro planeta, para todo lado. E outra, carecendo de energia, porque a tua energia também fica fraca. Igual quando nós estamos vivos, nossa energia fraca também, nós estamos sujeitos a tudo, a doença, a um monte de coisa. E depois que você desencarna também, então a energia fica fraca, você tem que procurar para as matas, beirada de mato, porque as árvores têm energia forte, você carrega um pouco de energia das árvores, das folhas.
Agora, essa é uma das verdades que a religião nenhuma quer que você saiba. Nenhuma. Nenhuma quer que você saiba. Porque se todo mundo tivesse conhecimento, não teria religião. Ninguém teria religião. Para quê? Para que você ia ter uma religião? Se você conhece a verdade. Agora, dizer que as religiões são ruins, não. Não são. As religiões são boas. Pelo menos ela tira o cara do mau caminho, ela tira o cara da droga, tira do álcool, tira do fumo e leva para a igreja. É bom. E lá, ele estando lá, ele está livre dessas coisas. Agora, também você conhecer a verdade e praticar coisa errada, também é ruim. Porque no mundo tem muita gente que conhece a verdade e pratica coisa errada, pratica o mal. Porque quem conhece a verdade, ele pode fazer o bem, pode fazer o mal. Essa é a verdade. Agora, precisa saber de para que lado você vai. Então fica um pouco complicado, porque, por exemplo, a pessoa que tem uma energia muito alta, ruim, ela domina a outra, sem dúvida. Isso aí está mais do que provado aí para muita gente ver. Essa pessoa que tem energia ruim, ela domina a outra tem energia fraca. A energia dela é muito fraquinha. E o outro, o conhecimento daquela energia fraca é tão pequeno que a outra domina ela com poucas palavras. É a mesma coisa você dizer o seguinte: hoje a maioria das pessoas muito pobres são de energia fraca. Elas são dominadas por uma minoria de energia alta, mais alta. Não muito alta, um pouco mais alta do que a dela, porque também não é tanto. Agora, vai fazer o quê? Outra, você dizer para o mundo inteiro qual é a VO, você vai desencarnar, você acabou de desencarnar, você vai ver teu corpo lá na cama. Dali você vai sair, ou você vai acompanhar teu enterro, voltar para tua casa de volta, ou você vai ficar lá para o cemitério mesmo, ou você vai caminhar para o outro lado, ou às vezes dentro do próprio hospital você já nem vai no teu enterro, vai para lá nenhum, dali do hospital mesmo você já sai para a rua e já vaza para o outro lado. Então é umas coisas interessantes. Agora, eu pergunto, como é que você iria fazer isso, falar para esse povo isso? Então, agora, é uma coisa também, do ano 2000 para cá, muita coisa mudou. Hoje só não conhece muitas verdades aí quem não quer. Quem não quer, quem não acredita, quem não crê em nada, é que nem animal, do jeito que deita, levanta, não tem uma oração para ele, não tem uma oração para a família. Isso aí é que nem animal. E também morre que nem animal também. Morre, desencarna e fica aí sofrendo. Agora, a pessoa que quiser buscar a verdade, hoje tem muito meio. É a mesma coisa, o cara foi lá no meio do mar, desafiou um guardião. Apanhou do guardião. Hoje ele conhece, hoje ele sabe. Ele falou, opa, peraí, tem mais coisa por aí. Não é bem o que eu pensava, não. Quer dizer, ele levou um baque. Ele teve que apanhar para aprender. E assim é muitas coisas. Aí tem muita gente que tem que apanhar para poder aprender. Com carinho não funciona. Ele tem que apanhar para poder aprender. Aí ele já fica meio ressabiado. Oh, peraí, olha, tem mais coisa, não é bem.
Eu pensei que o negócio era uma brincadeira, o negócio não é brincadeira. Aí, então, meu amigo, são terríveis, são coisas terríveis que acontecem, tudo por causa de energia fraca. O cara tem energia fraca, ele vai pro boteco beber, chega lá e fala, põe uma pinga aí pra mim. O cara põe lá uma pinga. Ele tá lá com o umbigo encostado no barcão. A hora que ele pega o copo de pinga, que ele vai beber na boca, a outra energia que está desencarnada bebe junto com ele. Aí ele fala, que pinguinha boa. Ah, põe mais um. Aí toma mais um, o outro está lá. Às vezes tem até mais de um, às vezes tem 4, 5 ali que bebe junto com ele. Porque aqueles que desencarnou, que era alcoólatra, está lá também no bar. Ele vai lá pro bar também, fica lá para beber também. Aí tomou umas 3, ele fala, agora eu vou tomar saideira. A hora que ele toma aquela que é a saideira, os espíritos põem na mente dele. Ah, que nada, vamos tomar outra. Não, ô Veleiro, põe mais uma aí. Agora é a saideira mesmo, agora é. Aí toma aquela outra e começa a caminhar para casa. Antes dele chegar na casa dele, os espíritos põem na cabeça dele, na energia dele. Ah, nada, vamos voltar para o boteco, vamos tomar mais. Depois não vou. Aí ele vai para o boteco e fica até o boteco fechar. Quando o boteco não fechar, que já estiver tropicando na botina, ele não volta para casa dele. A hora que ele chega na casa dele, os espíritos foram junto com ele. Ele vai dormir lá com ele, porque eles também estão bêbados. Aí os espíritos põem na cabeça que dá uns pescoção na tua mulher e briga com ela que nós volta para outro boteco. Tem outro boteco aberto. Aí já começa a brigar com a mulher, já começa a confusão. Já sai quente para a rua, já vai atrás de outro boteco. Lá vai encher a cara mais ainda. Agora, você pensa que alguma coisa vai acontecer com esse cara boa? Não vai acontecer nada de bom com ele, só vai acontecer coisa ruim com ele. Só coisa ruim na vida dele. Então, assim, as pessoas só querer saber. Outra, hoje tem canal mostrando. Você não quer acreditar? Liga lá, Aline, eu quero presenciar 1 ou 2 vezes ou 3 vezes. Você vai lá junto com ela, você vai presenciar lá os caras falando que morreu disso, morreu daquilo, roubou aquilo, roubou aquilo outro, matou. Então outra, você vai ver guardião falando, vai ver os guardião também falando, não, esse daí não vai sair daqui, isso aí é tudo preso meu aqui, eu prendi eles aí dentro da casa, vai ficar aí. Porque os espíritos estão presos. Agora, a pergunta é o seguinte, aonde fica o céu e o inferno? O céu é os planos que existem. Por exemplo, o céu é uma energia que você fez muita coisa ruim aqui, mas você se arrependeu, seguiu com um plano para você recuperar, para você se tornar melhor na sua energia, você está num plano bom. Agora, se você não conseguiu perdoar aquilo que você fez, aquelas anarquias que você fez, você não conseguiu pedir perdão, não conseguiu perdoar a si mesmo, você vai ficar aqui até que um dia você consiga fazer. Você vai ficar aí à mercê dos guardião aí, que prendeu você, te judiado de você, chupar a tua energia, deixou você quase zero de energia. Então, isso aí hoje está fácil aí da pessoa ver, então não vê quem não quer. E outra, e se não acreditar vendo, faça ele mesmo, que aí ele acredita. Então as coisas agora é simples. Então, hoje é muitas verdades que o povo não quer ouvir. Eles preferem ouvir uma mentira do que às vezes ouvir uma verdade. Então, hoje as mentiras, ela está sendo 80% que as pessoas estão falando. 20% é verdade. Os políticos, então, 90% que eles falam é mentira. Sobra só uns 10%, olha lá ainda. Isso não é esse nem aquele. Todo político é safado. E outra, eu também não gosto de falar de político também na minha voz.
Eu não gosto de político. Agora, e outra coisa, falando nisso, eles falam, não, porque nós vamos ajudar os pobres, nós vamos fazer isso para os pobres. O pobre é pobre em Deus que começou o mundo. Ou você caminha, faz alguma coisa para você ter alguma coisa, ou você vai ser pobre o resto da vida. Agora, você acha que o governo tem interesse dos pobres ser tudo rico? Nunca na vida. Você que não trata de valorizar o dinheiro, não. O dinheirinho que você ganha, você valorizar ele, saber o que você vai fazer com ele, o que você vai comprar com ele. Se tem algum lugar que você possa comprar mais barato do que onde você está comprando, com qualidade melhor, então você tem que aprender a valorizar o pouco de dinheiro que você ganha. Porque é valorizando ele que você vai ter 1 milhão. É de R$ 1 a 1 milhão. Agora, se cada R$ 1 que você pegar, você jogar na cachaça, jogar em qualquer coisa, na droga, em qualquer coisa, você nunca vai ter 1 milhão. E você vai ser sempre pobre na mão do governo, sempre dando lucro para o governo, porque você tem que ir no mercado, você tem que estar comprando arroz, feijão, tudo enquanto é coisa para você comer, senão você morre de fome. De tudo que você comprar lá, você está enchendo o bolso do governo. Você está tratando daquela cambada tudo lá. Então, não é eles que dá dinheiro para você, é você que dá dinheiro para eles. É o contrário do que muita gente pobre aí, que não tem estudo, é analfabeto, pensa. Ah, porque o governo me dá um dinheiro. Ah, que o governo te dá dinheiro o quê, rapaz? Te dá governo é a firma que paga imposto, é o povo que paga imposto, é o que você come que paga imposto. O governo não dá nada para ninguém, ele só come o que nós paga. Então é muita gente analfabeta, que é mais da metade do povo, que são analfabetos, que não entende nada, não conhece nada de economia. Então é desse jeito. Aí esses dias eu fiz um vidinho curto aí, se você sabe valorizar R$ 1. É um vidinho para curto aí no meu canal. Porque se você não souber valorizar R$ 1, meu amigo, você nunca vai valorizar 1 milhão. E se você for rico e não souber valorizar R$ 1, você vai ficar pobre. Se você ganhar na loto, sozinho, na Mega Sena, sozinho, se souber valorizar R$ 1, é dentro de 3, 4 anos, 5 anos, você está na miséria, pior do que quando você ganhou. Então, as coisas é tudo muito simples, é tudo simples, simples, simples. Só que muitos pobres não gostam de ouvir essas verdades. Se você falar isso na cara deles, o cara fica com raiva de você. Agora, no meu canal eu falo, se o cara quiser ficar com raiva, que fique. Para mim, não vai mudar nada. Mas que é uma verdade, é uma verdade. Então, eu adoro, para aumentar a energia, é o seguinte, é só você começar a praticar mais cavalo homem. Começa a descobrir mais coisas. Você começa a descobrir mais coisas, você começa a descobrir as energias que você nem sabia que tinha. Você começa a descobrir o porquê que você está pobre, porquê que você está rico. Você começa a aprender por que valorizar R$ 1, por que não valorizar R$ 1. No dia que você não valorizar R$ 1, você nunca tem nada. E a sua energia está fraca. Agora, quando você começa a descobrir que tudo é energia, tudo tem que ser valorizado, aí a tua energia começa a subir. Aí ela começa a subir e você começa a prestar atenção nos erros, porque é prestando atenção nos teus erros é que a tua energia vai subindo também. Por exemplo, você cometeu um erro hoje, falou, opa, esse erro não devia ter feito ele, não vou fazer mais. Você já ganhou 1 ponto. Só de você reconhecer que você cometeu um erro, você já ganhou 1 ponto a mais na tua energia. Agora, enquanto você tiver, por exemplo, a pessoa tiver de olho nas coisas dos outros, no dinheiro dos outros, nos carros dos outros, nas casas dos outros, nas criações dos outros, no que o cara tem, a energia dele está lá embaixo. Ele nunca vai para frente.
Porque ele está de olho no que é dos outros, ele não está de olho para fazer o que é dele. O dele ele nem preocupa, ele está de olho no que os outros têm. Ou para roubar, ou para inveja, ou para qualquer coisa. Agora, no dia que você preocupar que o teu real ele tem que ser valorizado, você tem que saber o que você vai comprar com ele, se realmente você precisa comprar, aí sim a tua vida começa a mudar. Aí a tua energia começa a subir, você começa a perceber que as coisas começaram a dar certo, você começa a perceber que aquele dinheiro que você gastava todo, você já não gasta mais. Então você começa a perceber que até a tua família já está ficando admirada. Olha, a pessoa também, fulano está mudando. Ele está mudando. Ele era tão esquisito, tão negativo, parece que ele está mudando. Parece que agora ele está bonzinho, ele está dizendo umas coisas boas. As pessoas por perto começam a perceber que a pessoa está mudando. E isso é a energia da pessoa que está subindo. E ele está se tornando cada vez mais sábio. É a mesma coisa, o cara tem uma televisãozinha velha lá, ele acaba de fazer um acerto na firma. Aí a mulher fala para ele, marido, agora você fez um acerto na firma, nossa televisãozinha tá velha, já tem uns 2, 3 anos, vamos aproveitar, nós vamos lá comprar uma lá de 70 polegadas. Ah, mulher, mas não dá, eu quero trocar meu carro, porque meu carrinho já tá meio velho, já tá com 5 anos de uso ou mais. Ela fala, não, mas então nós faz o seguinte, nós pega, nós troca o carro, volta o dinheiro, mas nós pega a televisão, nós paga parcelado. Quer dizer, o cara já está sem serviço e ainda fazendo dívida pela frente. Aí você vê o tanto que ele valoriza o dinheiro dele. E aquele carro que ele pegou, vendeu o velhinho dele, voltou lá uma tantada de dinheiro no outro, a hora que a coisa apertar para ele comer, ele vai vender aquele carro que voltou um tanto de dinheiro lá para metade do preço. E o dinheiro que ele vai pegar de volta não dá para comprar nem a metade do carrinho velho que ele vendeu. Isso é não saber valorizar o dinheiro. E hoje está cheio disso, hoje está cheio de molecada que faz isso. Então só não fica rico quem não quer, porque se você pegar essas fraquezas aí desse pessoal, né, você com pouco dinheiro, você com 20 mil no bolso, você começa a ficar rico. Por quê? Porque a molecada só está afim de divertir, mesmo que nem saber. Eles compram um carro hoje por 20 mil, a hora que eles ficam desempregados, não tem dinheiro para balada, eles vendem por 8, por 5, por 7. E o cara que tem o dinheiro compra e vai esperar o comprador para vender por 20 de novo. Às vezes vai vender por um mesmo da laia deles. Outro trouxa. Agora, outro cara perguntou para mim numa live sobre isso também. Então, Maurício, é pecado eu comprar por tanto e vender 3 vezes mais? Eu falei, não, pecado nenhum. Por quê? Quando você comprou com o teu dinheiro. Você fez a oferta, o cara aceitou, você não roubou. Quando você vendeu, você pediu. Você falou, fulano, eu quero tanto. Mas eu não tenho que falar para o fulano que eu paguei 5, quero vender por 20. Eu não tenho que falar isso para ele. Eu falo, eu quero 20. Se servir para você, é teu. Se servir para o cara tiver o dinheiro, ele compra e te paga. Não existe pecado nisso. É um objeto que é teu, você vende quanto você quer. Não é por quanto a pessoa quer o teu objeto. Agora, se a pessoa, só que você quer 20, a pessoa oferecer 15, ou você achar que deve vender, você vende. Você fala, não, eu devo vender para você por 15. Então você vende para o cara por 15. Também, não tem nada a ver. É teu. Você vende por preço que você quer. Então não existe pecado nisso aí, não. A pessoa que pensar que isso é pecado, o cara achou que era explorar o ser humano. Eu falei, não é explorar o ser humano. Cada um tem a vontade livre. Deus deu a vontade livre para todo mundo fazer o que quiser da vida. Você pode ser bom, você pode ser ruim. Então, a vontade tua é livre. Ele não interfere nas tuas vontades. É a mesma coisa. O cara faz besteira. Na hora do aperto, ele grita para Deus, Deus, me acorda, me ajuda. Mas no tempo que ele estava bom, ele não falava, não foi lá agradecer hora nenhuma. Mas a hora que a coisa ficou preta, ele lembrou. E outra, Deus não é vingativo. Às vezes, mesmo nessas horas que ele pede por ajuda, às vezes, Deus ajuda ele.
Deus ajuda ele se recupera, sai daquele perigo, sai daquele problema. Daí 2, 3 dias nem lembra de Deus mais. Isso é normal, é normal. Por que é normal? Porque as pessoas são assim mesmo. Essas pessoas que não creem em nada, não acreditam em nada, eles são ingratos. Mas a live aí está ficando já um pouco longa, né? Já lá vai para 1 hora. Agora nós vai a. Nós estamos numa pergunta do Zé Araújo, que eu estou achando ela muito importante. O Zé Araújo, a manipulação, isso aí já vem Deus lá de trás. É por isso que eu falo, né? Quando você faz uns estudos lá de trás, você vem para frente, você vai vendo todas as manipulações que foi feita. Aí você vê tudo que foram fazendo de errado e estão fazendo de errado até hoje. E é uma coisa também que é o seguinte, nada disso também conta no final. Por exemplo, uma pessoa que desencarna, ela pode ficar presa aqui no nosso plano por pouca coisa, por coisas bobas. Ela pode ficar presa a dinheiro, porque ela tinha muito dinheiro, ela não queria separar do dinheiro dela. Ela pode ficar presa a filho, que gosta demais dos filhos, não quer separar dos filhos, ou do neto, ou não quer separar, não quer ir primeiro com o esposo, com a esposa. E ela pode ficar presa aqui por coisa pouca, por mínimas coisas. Então, e às vezes o cara que é bandido aí a vida inteira, ele acaba desencarnando, ele se arrepende do outro lado, fala, eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz, eu peço a Deus perdão de tudo que eu fiz, de coração, porque eu não quero ficar sofrendo nesse plano. Ele é encaminhado para um plano bom. E aquela que não fez nada, fez tudo de bom, mas ficou presa a familiar, a dinheiro, terra, casa, carro, essa fica aí, porque ela não pede perdão. Ela não pede perdão e ela fica presa nessas coisas todas. Então é muito, isso aí é muito interessante. Por isso que eu falo, as religiões distorcendo, não distorcendo tudo, elas também ela vai para o mesmo caminho, eles tudo vão para o mesmo caminho, vão passar pelo mesmo processo, sem discriminação de religião, seja lá qual for. Todos vão desencarnar, todos vão passar pelo mesmo processo. Então, é assim, meu amigo. Agora, nós vamos caminhando, tudo para o mesmo caminho. É, eu, por exemplo, eu já estou quase chegando aos 70, logo já vou caminhar dos 70 para os 80. Uns vai mais cedo, outros mais tarde, mas todos vão. É que nem o meu ajudante lá, o Edson, já não está mais entre nós. Já chegou a vez dele. Então, quando chega a vez, meu amigo, não tem idade, não tem nada. Chegou, chegou. E é assim que as coisas funcionam. É assim que é a humanidade.
E às vezes a gente vê cada coisa por aí, né? Pessoa que quer ser tanta coisa na vida, tanto orgulho, tanto não sei o quê. Passou por outro lado, acaba tudo, esse orgulho, acaba tudo. Aí ela percebe do outro lado que ela não é mais nada. Ela é apenas uma energia vagando. Então, é um dos treinamentos, por exemplo, quando nós estamos falando das variônicas, você pegar as variônicas, saber se tem um espírito na sua casa, ou você, mesmo que não seja um espírito na sua casa. Você quer saber se um espírito de uma pessoa, teu parente, se ele pegou um plano melhor ou não. Então, você fica em pé, você está com ela numa posição, com a variônica. Fulano de tal, falecido, já 6 meses, você dá o nome da pessoa, e ele conseguiu um plano melhor, você cruza em terceiro passo. Se ele não conseguiu ainda, você não cruza. Aquele teu parente, ela não cruzar porque ele não conseguiu um plano melhor ainda. E às vezes, nessas perguntas que você faz, você pode fazer alguma coisa. Você pode ir lá onde ele foi enterrado, rezar um Pai Nosso para ele lá e, e falar alguma coisa para ele, para que ele peça perdão do que ele fez de errado, para que ele possa caminhar para um plano bom. Não precisa dele falar nada para você. Você pode falar para ele lá que ele vai estar te ouvindo, porque está lá. Então você mesmo caminha ele. Às vezes ele está precisando de uma oração lá para se caminhar. Então é umas coisas que as variônicas faz isso. Antigamente, a pessoa falava, o fazendeiro fez um trato, ele fez um acordo ruim lá. Por isso que agora ele está ficando rico, cada vez mais rico, comprando cada vez mais fazenda. E ele tirou muito ouro, muita coisa. Hoje, as coisas ficam um pouco mais modernas. Hoje é um tesouro. Por exemplo, um tesouro enterrado hoje, que ele é vigiado, você tem, às vezes, para você tirar, você tem que fazer um trato. É o mesmo que fazia antigamente. Só que hoje ficou mais fácil você achar esses tesouros vigiados. Porque você consegue localizar para que lado está. É a mesma coisa, não mudou nada. Bom, nós já estamos aí quase para encerrar a live. Nós já estamos com 1 hora e 7 minutos. Então, o pessoal tiver mais algumas perguntas aí, nós já vamos respondendo aí na live. E perguntar aí para o pessoal como é que está chegando o som aí, porque esse microfone eu estou falando com ele, mas não sei se está melhorando a altura do som. Se está chegando um som mais alto. O pessoal está falando que está chegando um som muito baixo, mas não dava para entender o que estava falando. Então, esse é um microfone sem fio. Então, o pessoal dá um retorno aí para mim, falar aí se está chegando som bom, som alto, ou se está chegando baixo ainda. Ô, Sadão, tá chegando bom então aí, tá chegando alto. Era hoje, então tá beleza, porque o pessoal tava reclamando, que tava chegando aí para Bahia, Ceará,
Pernambuco, Amazonas, que o som estava chegando muito baixo. Então agora eu acho que o microfone está ajudando um pouco mais. É, porque agora esse microfone sem fio, ele transmite até 20 metros de distância, por exemplo. Se eu tiver aqui do aparelho aqui até 20 metros, ele transmite o som. E agora também já comprei mais esse microfone já pensando que eu vou ter que começar a fazer umas gravações agora no campo e eu vou estar sozinho. Porque agora não tem companheiro mais, né? E para arrumar outro é difícil. Então eu vou estar sozinho e eu vou precisar de um microfone, porque se eu tiver 10 metros do celular, se antes perto do celular tá abaixo, aí lá no campo vai ficar pior ainda. Agora aqui melhorou. Aí lá vou ter que gravar sozinho, então vai ficar numa distância entre 10, 5 metros eu falando e o celular vai estar gravando. Agora, sobre a imagem que está chegando aí para vocês, aqui para mim, eu nem estou gravando em 4K, porque uma que o YouTube não está pegando também 4K. Mas eu nem estou gravando em mais a câmera, porque a câmera traseira está abrindo muito. Então eu gravo nos 32 megapixels, ela dá uma gravação melhor assim para dentro de casa. Agora já lá no campo, não, lá no campo a gente grava com a traseira, em Full HD. Então ela já abre a imagem. Então, José Xavier, tiver mais alguma pergunta aí para fazer? Na outra vez, o José Xavier fez a pergunta da mãe do ouro. Aonde desce a mãe do ouro? Porque tem ouro. Porque depende da energia do ouro. Agora, diamante não. Diamante, não tem nem saber de energia de diamante. Somente do ouro. Porque o ouro é sagrado. Também é outra coisa também, se a pessoa fizer um bom estudo sobre o ouro, ele vai descobrir muita coisa sobre. Então, o ouro, ele é caro, já por devido de muitos fatores. Uma que ele é escasso, ele é pouco, assim, comparado com o tanto de terra que tem, com o tanto de ouro que tem. Então, ele não dá nem 1% da quantidade. Outra, agora, ouro no planeta nosso tem muito. O planeta inteiro não foi tirado 5% do ouro ainda. Então, isso aí tem, olha, tem milhares de toneladas de ouro para esse planetão. E outra, e tem ouro aí com 200, 500 metros de fundura, tem ouro tudo quanto é fundura. Mas tem muito ouro ainda. Ô, José Araújo, o basalto, a possibilidade é muito mínima de encontrar um diamante no basalto. Esse tipo de basalto, por exemplo, nós tem aqui, basalto cinza, preto, na região de Jabeirão, aqui é cinza, não tem.
Agora, existe aqueles basaltos de vulcão. Aqueles há a possibilidade, que é chamado de cabeça de negro. Aqui, por exemplo, quando você chega em Franca ali, você pode olhar na beira da pista, naqueles barrancos, assim, você vai ver aquelas pedras tudo locadas, cheias de buraco, cheias de outras pedras. Se você for reparando bem na entrada ali, você vai ver que tem muitas pedras dessas, que vai chamar de cabeça de negro. Então, ali é uma região diamantífera. Ali na entrada de Ribeirão Preto já é diamantífera. O vulcão era bem ali pertinho. Outra, a região de Ribeirão Preto ali, várias cidades ali tem diamante, vários rios. Porque aquele vulcão lá jogou diamante longe. Ali uns 40, 50 quilômetros ao redor ali, que os rios tem diamante. Então aqui para nós, no estado de São Paulo, aqui no estado, a região mais diamantífera é Franca. Vocês pesquisar no Google aí, vocês vão descobrir que é uma região diamantífera. Eu estou a 100 quilômetros aqui dela. Então isso é interessante. Agora aqui na onde eu moro mesmo, que é diamante, ouro, aqui tem alguns aí de ouro, mas está muito fundo. Ninguém vai mexer aqui. Pelo menos tão cedo. Agora, diamante é Franca. Na cabeceira do Rio Pardo, bem lá para cima, uns 100, 111 quilômetros para arriba, também dá um diamantinho, mas muito pequenininho também. Nunca achei diamante grande. Eu acho que aquele lá, o vulcão mandou eles voando quilômetros, milhares de quilômetros. Mas diamante é o seguinte, toda região com histórico vulcânico, 80% que tem diamante por perto. Agora, existe vulcão pobre. Esse não jogaram diamante. Mas é uma minoria, muito pouco. A cada 10 vulcões, um ou dois, talvez. A maioria que tem diamante. Agora, o que eu sempre falo para a pessoa, né? A pessoa sai para caçar diamante, ou sai para caçar ouro, ele tem que caçar outras coisas. Porque às vezes não acha ouro, não acha diamante, ele acha uma jazida de ametista. Ou o cara acha uma jazida de ametista aí e deixa ele milionário. E outra, às vezes perto daquela jazida de ametista, ele pode achar um arroto aonde tem turmalina azul. Também, se ele der sorte, ele não fica milionário, ele fica bilionário. Agora, o cara ficar só atrás de ouro. Eu já conheci gente que ele conhecia só ouro, não sabia nem o que era diamante. E me batia no peito que era garimpeiro. Foi ser garimpeiro só de ouro. O ouro você até conhece mais ou menos o lugar que tem. Era mais ou menos, porque eu conhecia mais que ele. Agora, garimpeiro é aquele que garimpa tudo que tiver valor. Tudo. Esse é o garimpeiro. Tudo que tiver valor. Por exemplo, eu estou lá no Rio. Eu estou num lugar. Uai, não tem diamante, não tem ametista, mas tem topázio. Ou tem opala, fogo. Eu vou jogar fora de volta lá porque eu quero diamante. Não é nunca que eu jogar fora. Hoje qualquer pedrinha aí de opala de fogo aí tá valendo R$ 1.000, R$ 1.500. Se for uma pedra boa mesmo, transparência boa, vale dinheiro. Mas eu acho que o garimpeiro de verdade, ele vai no Rio, ele não vai para perder a viagem. Nem que for para tirar uma gasolina de volta, ele tem que arrumar alguma coisa.
Porque o ouro na terra, ele é meio complicado. Por exemplo, uma pepita suja de terra, só se o caboclo tiver um conhecimento. Porque se ele não tiver, ele escuta ela e vai embora. E o diamante é a mesma coisa. O cara que não conhece diamante também, ele joga fora ela ou passa por cima, nem sabe que é um diamante. É que nem o cara que achou um diamante esses tempos atrás, já uns 3 anos atrás. Não, acho que é quase mais, uns 4 anos atrás. Ele estava andando de bicicleta na montanha e parou para fazer uma necessidade. E fazendo a necessidade dele, ele olhou assim e falou: Mas essa pedra está iluminando. Mas que pedra brilhante. Aí acabou de fazer a necessidade. Ele falou: Mas eu vou levar essa pedra. Agora eu fiz necessidade em cima dela. Aí ele arrumou lá umas folhas lá, limpou ela lá, deu uma embrulhada já de folha e colocou dentro do bolso. Na casa dele, lavou, levou no relojeiro lá na cidade. O relojeiro falou: É um diamante. Ele falou: Aonde você arrumou isso? Ele falou: Eu estava andando de bicicleta, achei essa pedra interessante, peguei. O diamante dele foi vendido por 80 milhões. Quer dizer, uma sorte, né? Uma sorte muito grande. Então, às vezes tem coisa que acontece que a gente vê, acontece, que é um por acaso. Ué, ô Zé Xavier, essas pedras que você está falando, elas podem ser magnetitas. Ela é uma pedra ferro mesmo, uma pedra pesada. Ela dá 5,8 pontos do peso. E elas também têm uns pontinhos brilhantes no meio dela. Mas ela é pesada. Às vezes ela dá em uma forma, às vezes dá em outra forma. Eu vou até mostrar uma aqui na live, só para você ter uma ideia. Aqui, ó. Essa aqui, ó, é uma pedra. Vou pôr mais perto aqui, ó. Tá vendo? Ela tem uns brilhos dela. E esse brilho que tem ela é prata. Essa aqui é uma pedra pesada. Ela é mais pesada do que aquela pedra preta, de estrada, basalto, tudo mais pesado. A única pedra mais pesada do que essa é só o meteorito. Meteorito, chumbo, é mais ou menos igual. O chumbo é mais ou menos o peso dela. Não é essa pedra preta, essa pedra, quando você derrete ela para fazer o aço, ferro, é o melhor, ela dá o melhor aço que tem para espada, canivete, faca, cano de arma. Então é tirado essa pedra. Hoje, um lugar que tem muito dela, que dá mesmo, paredão delas, rapaz, dá para você abrir uma mineração e é uma fortuna a tonelada. É caro a tonelada. Porque elas são especial. O aço. Aço melhor do que ela, só o meteorito. Então, só para vocês terem uma ideia. Porque antigamente também, eles pegavam os meteoritos também e faziam espada dele.
Ah, não, Zé Araújo, ele foi fazer o número 1, ele estava em pé. Isso aconteceu aqui em Minas. Então, ele acertou um diamante vermelho lá, é quase o tamanho de uma bola de gude. Diamante daquele hoje, vale nada, nada, vale uns 400 milhões. Quer dizer, ele vendendo por 80, ele vendeu para uma micharia, hein? Por pouco dinheiro. Ei, mas tem muitas coisas que acontecem, você fica bobo de ver o que, que acontece. Principalmente eu que lido aqui com o pessoal, é muita gente inscrita no canal, é muita gente que compra variônica e muitas coisas que acontecem. Só para vocês terem uma ideia, chega coisa todo dia, toda hora. Eu comecei a falar que agora já chegou coisa. Tem um cara aqui em Minas, que ele está em cima dos diamantes, o sítio dele é puro diamante, ele está em riba. E não faz nada, 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 nada. Leva lá na pobreza, só tem as terras, trabalha lá alguns dias lá para ir comendo, só isso. Eu tentei ensinar umas coisas para ele, mas não entrou nada na cabeça dele. Não é um negócio, você fica imaginando, a gente, mas como é que pode? Será que não tem curiosidade? Não procura alguém? Fala, não, vamos procurar uma sociedade, procurar alguém que faça uma sociedade, que registra lá, abre uma mineração. Não, mas não faz. Não faz, não deixa ninguém entrar. E não vai morrer, vai largar as terras lá para alguém, vai sabe lá se alguém vai fazer alguma coisa. Às vezes até não também, porque o pai Deus morreu, deixou preso, e esse também não vai fazer nada. Tem um filho lá, parece que o filho é meio bobo, também acho que não vai fazer nada. No fim das contas, acaba às vezes caindo na mão de algum esperto lá e pronto. Outro também no Mato Grosso, o sítio dele está cheio de ouro em pó. Também deve lá um monte de gente, uma fiarada lá do homem, lá deve tudo uma pobreza lá também. Não tem nem jeito, ele não consegue, ele não faz nada com o sítio. Mais de 40 arqueiros lá, tudo tem ouro. Então é muita coisa que a pessoa. Ixi, olha, você fica sabendo de coisa que não acaba mais. O outro acha as pedras boas, pedras valiosas. Às vezes manda foto para mim ver para isso, o que, que acontece ali, como faz para vender, o que, que arruma. Então aí vocês imaginam quanta coisa chega. Daí o cara fala, o cara tem um canal, só põe vídeo lá, só e pã. É nada. Você vender as variônicas, ter um canal, rapaz, dá um trabalho, hein? Mas é bom. Também tem as horas boas, tem as horas divertidas. E, né, às vezes no começo mesmo eu falava, eu não estou muito aí com inscrito. Tá certo, os inscritos são importantes, porque quanto mais se escreve, é porque a pessoa está gostando do que a gente está fazendo, né? Então é bom. Agora, inscrito também para vir dar zoeira no canal também, eu não quero. Isso aí eu corto. Então, porque na verdade o canal, a receita do canal, ele é tão pequenininha que, olha, ela não dá 100 conto por mês. Não chega a 80. Tem mês que dá 60, 70. Então, não compensa. Receita não compensa.
A verdade, José, é que essas pessoas, eles pegaram a opção de ser pobre e não abrem mão dela. Então, a opção que eles pegou de ser pobre vai ser para o resto da vida dele. E o pior é que isso pega, hein? Essa opção de ser pobre aí pega na família. Então, as pessoas que nascem numa família assim, eles têm que abrir os olhos, porque se pegar essa coisa aí de ser pobre aí, é complicado. Porque tem família que eles é pobre, que eles falam para as crianças, falam, não, aquele cara lá é rico, mas lá quando morrer vai para o inferno. As crianças já crescem com aqueles pensamentos meio bobo. Não tem nada disso não, que tanto vai rico comprando bom, como vai pobre. Porque você passa para lá, não tem negócio de dinheiro, nem milhão, nem real, nem nada. De lá, meu amigo, ou você pede perdão dos teus erros aqui, ou você fica aqui. Se você pede perdão, você sobe para um plano melhor. Então não tem rico, não tem pobre. De lá, não. Não é que nem nós falamos já na live aí, do outro lado, não. A lei coisa simples que segura você aqui. E às vezes o cara fez tanta coisa ruim e ele sobe para um plano melhor. Então, não adianta a gente querer julgar as pessoas aqui, nós não vai conseguir julgar elas, de maneira alguma. Então, não, fulano vai para o inferno, não, fulano vai para o céu. Não, ninguém vai julgar ninguém aqui, ninguém consegue. Nem consegue. É uma coisa eu posso fazer de tudo, tudo bom, tudo certinho, mas eu cometo meus erros também. Também não sou uma pessoa muito bonzinha também. Eu tenho lá meus 30, 40% de erro todo dia. Às vezes eu tento manter pelo menos mais da metade, um pouquinho de acerto. Mas tem meus erros também. Às vezes ando na rua, cometo meus erros, às vezes olho coisa que eu não devo olhar, às vezes desejo coisa também. Passa uma mulher muito bonita, você acha ela bonita, você já cometeu um erro. Então, nós somos humanos. Isso aí não precisa pensar que 100%, mas não vai ser. Mas nós temos conhecimento disso, né? Agora, o duro é as pessoas que não têm conhecimento de seus erros. Nós temos conhecimento e nós pedimos perdão todo dia cedo e todo dia à noite, a hora que vai dormir. Porque cedo é os erros que nós cometemos dormindo. A nossa energia comete erros dormindo. Faz coisa que às vezes nós não deveria ter feito. Mas não cedo a gente tem que pedir perdão desses erros que cometeu dormindo. E sempre chegar cedo ou à noite, pedir ao Criador que dê um dia abençoado ao você, à tua família e toda a humanidade. Por quê? Porque quando você pede para Deus te dar um dia abençoado, você está dando uma forma para a tua energia trabalhar para você, para que o teu dia seja um dia bom, que a coisa aconteça boa, para tudo dê certo. Agora, quando você levanta e deita com a casca e tudo, nem uma oração, nem nada, nem um Pai Nosso, nem nada, aí fica difícil, meu filho. Você fica sujeito a tudo enquanto é coisa de ruim. Mas aí vem as coisas de bom, mas a maioria que vem de ruim. Você levanta cedo, já levanta xingando, já levanta amaldiçoando. Ali a tua energia já começa a dar forma das coisas ruins que você deseja. Então é muita problema. Agora, você ter a tua oração, você deita. Outra, não importa, seja um Pai Nosso, ou seja outro tipo de oração, uma reza. Então, o que importa é que você tenta dar forma boa para a tua energia. Porque você seja crente, católico, outras coisas, você sempre dá forma boa. Se você estiver orando com um santo, mas esse santo é com a internet do Criador, não são formas boas. Então, isso também é bom, aumenta a tua energia.
A tua energia trabalha para as coisas boas. É a mesma coisa, às vezes a pessoa deita pensando o seguinte, que a pessoa lá não presta, que a pessoa podia morrer. E já deita pensando coisa tua. Aí a energia dele tenta ir lá. Vai lá naquela pessoa, ver se faz alguma coisa lá para ajudar, né? Aí chega lá, a energia bate com a energia de volta. Aí ela dá forma para você do que você deseja. Em vez de ser aquela pessoa, às vezes vai ser você que vai ficar enfermo, ter uma doença e vai acabar morrendo. Então, o que você desejou para o outro, voltou para você. Por quê? Porque a tua energia, ela tem que trabalhar para o que você quer. Ela não pode trabalhar contra você. Seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Adão, essas dragas de rio, lugar que tem diamante, elas vêm na draga, elas vêm jogadas para fora igual as outras pedras. Então, isso aí, por exemplo, Mato Grosso, esses lugares aí, Goiânia, Goiás, Paraná, lugar que eles tiram areia em rio aí, que eles não fazem mineragem para diamante, a possibilidade é grande de ter diamante no prejuízo. Isso aí, sem dúvida. Então, a possibilidade é muito grande. Agora, então, esse lugar que tem diamante também tem outros minérios também. Lembrando o pessoal do like aí, pouca gente deu like, quase nenhum. Lá hoje, aqui nós temos areia branca, que é tirada de Vargona. E tem outra areia grossa que é tirada de rio. Ué, o Criador abençoa você, Adão. Você recupera e logo fica bom. Bom, nós estamos chegando perto de encerrar. Mas se o pessoal tiver mais alguma pergunta, aqui também, aqui de rio é areia grossa, é areia para construção, concreto. Agora, a areia fina aqui também é tirada de cava, já não é do rio. Areia para massa, assim, para revestir parede aqui, já é areia de cava. Vai ter essa areia de cavo, que é areia para rebolar, e tem outro saibo, que é uma areia também de cavo também, que é para assentamento de tijolo.
Mas esses rejeitos que saem, por exemplo, de draga, da peneira, porque passa a areia e as pedras caem para um lado. Esses lugares é bom olhar. Acha muita pedra boa nesses lugares. Uma vez eu fui num lugar aí que eu achei umas opalas. Os caras lá nem sabiam o que era uma opala. Lá seu opala pra eles pensavam que era aqueles carrão antigo. Só que eu não vou mais lá porque é longe, eu estava viajando e passei por Acalço. Agora, se fosse aqui perto, vixe, eu vasculhava tudo de lá. Então, é esses lugares que tira as areias, assim, é bom. O outro, tem várias coisas também. O outro, estrada, às vezes você está viajando na estrada, você vê coisas diferentes no barranco. Uma vez viajando aqui na estrada pro lado de Minas, olhei no barranco, o barranco tudo meio pintado de preto, pinta maior, umas pintas menor, falei, uai. Aí falei pro meu menino, falei, mas tá interessante esse barranco. Falei, dá uma parada aí que eu vou voltar lá. Aí olhou para trás, não vi ninguém, voltou o carro até de ré. Um tanto para trás, fui lá, olhei tudo. Era turmalina preta que estava cravada no barranco, que a máquina cortou, ficou aquelas pontas cravadas. Aí arranquei lá umas 4, 5 lá e trouxe embora. Então, Araújo, o lugar que tem muito cristal, não é o Zé Xavier. Responder ele, o lugar que tem muitos cristais, pode haver ametista por perto, turmalina azul e várias outras coisas. A Sr. Zé Xavier, Deus abençoe você também, que você recupere rápido aí e fica bom. E já você está fazendo as pesquisas lá. Então, é lugar que tem turmalé, que tem cristal, tem outras coisas. Agora, o problema é que, geralmente, onde tem cristal, muitas pessoas nem pesquisam, eles acham que cristal lá não vale nada. E tem gente milionária com cristal, né? Hoje, um cristal aí de umas 150 gramas, 10 centímetros, sextavado, com transparência boa, é 200 conto. Se ele for maior ainda, dá mais dinheiro ainda, mais caro ainda. Você pega 10 cristal daquele, no lugar que tem cristal mesmo, 10 cristal daquele é coisa toa. São 2.000. E a possibilidade de você achar rota e outras coisas. Bom, pessoal, eu vou ter que encerrar. Nós já estamos com mais de uma hora, tanto, já quase uma hora e meia. Já. Passou de uma hora e meia. Eu também estou com o pessoal chegando aqui. No começo da live eu achei que nem conseguia fazer a live. Comecei a espirrar, nariz querendo escorrer, falei, quer ver que não vai dar para fazer a live.
Aí o Criador abençoou que chegamos agora no fim da live normal. Mas às vezes algumas coisas às vezes tem hora que tenta impedir a gente às vezes. Mas somos fortes, como se diz, nós não vai morrer deitado, não, vai morrer de pé. Bom, vou aguardar um minutinho aí, se o pessoal tiver mais alguma pergunta aí para fazer, fica à vontade. Nós ainda estamos aí com o pessoal na live, com o pessoal bom aí. Sou José Xavier, se tiver mais alguma pergunta, do Araújo. Ou Araújo, também desejo uma noite abençoada para você e sua família. Que Deus abençoe. Também desejo uma noite abençoada aí para o Zé Xavier também, que Deus abençoe ele, a família aqui. E até a próxima live, né? E agora também, a próxima live agora é quinta-feira, também no mesmo horário, 8 horas também, 20 horas. Então, quero agradecer a todos aí que participaram aí da live, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma boa noite e que nós estejamos todos juntos na próxima live. Até a próxima.